E hoje veremos o capítulo 3, versículo 13, ao versículo 18. Livro do profeta Malaquias, 3, 13 a 18. Que diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor alentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Até aqui, irmãos, vamos fazer mais uma oração, pedindo a graça de Deus para este momento de meditação da sua palavra. Oremos. Senhor, quero te agradecer juntamente com os teus santos aqui presentes, essa pequena porção, posso assim dizer, Deus, parte de redimidos que aqui se reúnem regularmente para te adorar. Quero te agradecer por fazer parte deste povo que tem a promessa de uma herança incorruptível, de uma coroa inacessível. Tem a promessa da imortalidade com Deus. E agradeço por estar aqui nesta noite como um mensageiro pela tua graça e misericórdia. E de fato as tuas ovelhas sejam ricamente edificadas, espiritualmente alimentadas, Pai, com a tua palavra, com a palavra do profeta Malaquias. Que ela seja atual para nós também, nesses dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, queridos. Então chegamos aqui já no versículo 13 do capítulo 3. Os irmãos devem estar lembrados que domingo retrasado, não domingo passado, porque a gente deu uma pausa e meditamos no capítulo 1 do Evangelho de João. E aí voltamos agora ao livro de Malaquias. E aí os irmãos devem estar lembrados que foi dito aqui, foi trabalhado aqui na mensagem, e há pessoas que elas estão desanimadas com as coisas espirituais. Há crentes que entram no desânimo. Há crentes que não têm prazer nem de vir mais para a igreja, por uma série de razões e questões. E vimos aqui um povo que Malaquias escreve, que eles estavam como se estivessem cheios de Deus, cansados de Deus. E reparando até na vida dos pagãos, a vida dos incrédulos, no sentido daqueles que não faziam parte do povo atual, que prosperavam, que viviam vidas cheias de riquezas e não temia Deus, eles viam isso como se, de fato, Deus não estava com eles. Começaram a medir, né, a pessoa que está bem com Deus é aquela que está prosperando, é aquela que está vencendo nas questões terrenas, na vida material. E Deus questiona: vocês estão enfadados de mim? Porque o povo que voltou lá do exílio da Babilônia, muitos deles não voltaram animados, não. Eles estavam assim, refletindo, o que aconteceu com eles. O fato de Deus ter permitido que eles ficassem como derrotados numa terra estrangeira, humilhados. O povo que servia ao Deus verdadeiro, e Deus ter permitido que isso ocorresse. Mas parece que a memória desse povo era fraca. Eles estavam ali porque haviam pecado contra Deus. Haviam quebrado o pacto. Mas havia alguns deles que indagavam que Deus havia os abandonado. E que muitos deles não tinham mais prazer em servir a Deus. E aí vemos, irmãos, um culto relaxado, vimos aqui. Os sacerdotes trazendo cabras cegas, bois aleijados, oferecendo a Deus as piores oferendas, os piores sacrifícios.
demonstrando que não estavam amando mais a Deus, ou um amor que não era amor de fato. Um culto de mentira, apenas para cumprir, né, tabela, obrigação, um dever, por serem sacerdotes, aqui no caso dos sacerdotes, eles estavam querendo cumprir um dever deles, mas não de coração. Não havia um coração mais apegados ao Senhor. Não havia mais um coração se agradando de Deus, buscando a Deus. E aí houve uma aplicação aqui, né? Será que nós caímos nesse mesmo erro? Estamos aqui só cumprindo um dever, por sermos cristãos, por sermos crentes, um dever de estar todo domingo na igreja, mas o nosso coração não está, de fato, voltado a Deus. Honrando a Deus só com os lábios e os nossos corações distantes de Deus. Só cumprindo o ritual, uma tradição religiosa. E aí eu questionei, então, será que isso está acontecendo conosco? Será que temos vindo aqui somente pelo dever? Porque eu sou cristão, sou crente, eu tenho que estar domingo na igreja. Mas vivo de todo jeito. Vivo cultuado de todo jeito. Não pensando em Deus. Não com sede de buscar Deus. De agradar, de ser agradável ao Senhor. E aí, isso era visto esse problema de que eles não estavam amando a Deus de forma adequada. Era os animais que eles estavam trazendo para serem sacrificados. Os piores animais, as piores oferendas. Muitos deles estavam em pecado. Vimos aqui casamentos mistos. Haviam homens que estavam cometendo adultério, se divorciando das suas esposas para ficarem com mulheres pagãs. E a questão do dízimo que nós vimos na semana retrasada, o dízimo, né, e das ofertas, que eles também não estavam honrando a Deus com esse dever que Deus, né, havia colocado sobre Israel. Então, nos mostra, irmãos, quando você não tem prazer mais em dizimar, em ofertar, não coloca Deus como prioridade na sua vida, isso mostra que, de fato, você não está bem com Deus e há algum problema que está levando você a isso. E aí, dando continuidade, queridos, ainda nesse problema do povo de Israel, Deus diz aqui, ó, ao profeta, né, pela pena do profeta, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vocês ainda perguntam, vocês ainda dizem, que temos nós falado contra ti? Deus é onisciente. Deus sabe se você está de coração aqui, ou se você anda murmurando, lamentando, falando contra ele, sabe? Parece que esse pessoal não conhecia, né, esse atributo de Deus, da onisciência de Deus, de que Deus sabe o que se passa no coração, na mente de cada pessoa. Vocês ainda perguntam o que é que nós temos falado contra ti. Vós dizeis, veja, irmãos, o que é que eles diziam? Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou? Temos cuidado de guardar os seus preceitos. De andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ele que aproveitou guardarmos o pacto, guardarmos o mandamento, se Deus permitiu que inimigos estrangeiros nos humilhassem. Ou que doenças nos derrotassem. Ou que a nossa colheita, né, não fosse uma boa colheita, ou não tivesse colheita nenhuma. Onde está o nosso Deus? Então é inútil servir a Deus. Então vemos aqui um pensamento, irmãos, que estavam pensando como os pagãos. Que os pagãos eles têm uma relação com Deus de barganha, de troca. Né? Os pagãos eles tinham uma variedade de deuses, deuses falsos. Para cada situação da vida, um Deus. Tinha um Deus para abençoar o casamento, um Deus para abençoar a questão da fertilidade. Esses deuses, né, que eles procuravam, faziam sacrifício para abençoar com fertilidade. Tinha o Deus da chuva, para mandar chuva e abençoar a terra. O Deus da guerra, para dar vitórias nas batalhas. Os pagãos eram assim, eles tinham essa relação de barganha, de troca, de fazer oferenda, de fazer votos a esses deuses, esperando receber alguma bênção. Uma bênção material. E aí vemos o povo de Deus também com esse tipo de pensamento. Servir a Deus em troca de bênçãos, em troca de uma vida vitoriosa. E quando a vida vitoriosa não acontecia,
Deus permitia doenças, Deus permitia derrota nas guerras. Então quer dizer que Deus nos abandonou. Então não vale a pena servir a Deus. Então o mesmo problema que se repete aqui novamente, ainda no capítulo 3, essas indagações. Vemos aqui, que até citei na pregação bem anterior, que aqui é o complexo de Asaf, Salmo 73. Que Asaf diz a mesma coisa: inútil foi lavar minha mão na inocência. Né? Inútil foi servir a Deus. Porque os ímpios parecem gozar de saúde, são mais fortes do que nós, são mais prósperos financeiramente, né? Materialmente do que nós. Então, para que servir a Deus? Asaf ficou com essa crise na mente. E aí, meus irmãos, como é difícil para muita gente cultuar a Deus sem interesse. Cultuar a Deus só apenas de querer enaltecê-lo pelo que ele é, independente do que ele possa nos dar. O salmista, no Salmo 16, ele diz: Senhor, nem o bem eu possuo, senão a ti somente. O salmista Davi, ele não dava atenção aos bens que Deus já tinha dado a ele. Davi, quando se tornou rei, ficou muito rico, mas ele reconhecia que tudo que vinha sobre as mãos dele, todas as bênçãos, eram coisas que iam ficar aqui. O bem que nós temos de fato é termos Deus. E como a gente pode ter Deus? Como a gente pode ter isso? Se Deus está comigo, mesmo em situações difíceis. Como eu posso estar me servindo de Deus? Como eu posso estar tendo prazer em Deus em momentos difíceis, até vazio? E aqui tem um povo vazio, um povo vazio de Deus, que cumpria seus horários no templo, os sacerdotes cumpriam suas obrigações religiosas, o povo também cumpria seus deveres religiosos, mas estavam vazios de Deus. Não estavam de fato mais buscando a Deus. E isso pode se repetir, irmãos. Esse problema. Você pode estar aqui não tendo a Deus de fato, sentindo essa verdade na sua vida, a Deus como seu único e principal bem. Porque tudo que nós temos aqui, irmãos, veio de Deus. E nada é nosso. Paulo diz: nada trouxemos e nada levaremos. Jó disse: nua saiu do ventre da minha mãe. Jó falou: e nua eu voltarei. A gente não tem nada aqui. Tudo que temos aqui é a coisa temporária, para nos suprir no momento que temos vida. Mas o filho e a filha que você tem não é seu. Deus pode tomar. Os bens que você vem possuindo com tanto suor, com tanta labuta, vai ficar aí. E aí, o profeta volta a tocar nesse assunto. Porque temos tido, de fato, prazer em Deus. Esse prazer em Deus, como é que ele se evidencia? Guardando os seus mandamentos. E eles já não estavam mais guardando os mandamentos de Deus. Cumpriu as tarefas religiosas, né? Porque só estar aqui sentado nesse banco aqui, nessas cadeiras de plástico, não é suficiente. Isso aqui não é a prova de que você ama a Deus. Está aqui cantando, está em alguma atividade da congregação, isso não é a prova principal de que você ama a Deus. Você pode estar cumprindo um ativismo religioso. Talvez você seja um ativista religioso, que sobe morro, desce morro de joelho, faz jejuns, faz votos, né? Doa grandes somas de dinheiro para a instituição religiosa que você pertence, mas você não tem prazer de obedecer, de guardar os mandamentos de Deus. Então ele diz aqui que é inútil servir a Deus. Porque para eles, como a desgraça sobreveio sobre eles, então Deus não está com eles. E tem muito crente que fica tentado a pensar assim como esse povo. Quando as enfermidades começam a aparecer, enfermidades difíceis, tem pessoas que entram em crise e ficam analisando: Deus está comigo mesmo?
Ou quando você cai numa crise muito forte financeira, começa até a faltar as coisas dentro de casa. Você começa a ficar até na necessidade de pedir ajuda aos outros. E aí, na mente do pagão, do descrente, a pessoa que não prospera, a pessoa que cai em desgraça, essa pessoa é amaldiçoada. E aí existem igrejas que pregam esse tipo de pensamento pagão. Veja o que diz aqui no versículo 15, meus irmãos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Como é que pode um estar cometendo impiedade? Deus sempre nos colocou contra a parede, dizendo que se nós quebrarmos os mandamentos dele, ele vai nos mandar maldição. Mas tem pessoas aí, fora, que não estão debaixo desse pacto, que não têm essa obrigação com Deus, e quebram constantemente os mandamentos de Deus, mas prosperam, eles são felizes, são até mais felizes do que nós. Tem vida tranquila, uma vida financeira robusta e não se preocupa com o dia de amanhã. Não se preocupa com conta nenhuma, com dívida nenhuma, porque tem condições. Dinheiro chove com facilidade para essa gente. Então, soberbos, essas pessoas aí que não reconhecem a Deus, que estão falando da questão da peça a Deus, que acham que não precisam de Deus, são mais felizes do que nós. Eles prosperam. Aí você vê, né, talvez uma pessoa de fama, né, um artista que é incrédulo, que até zomba dos crentes, está lá, prosperando. Tudo dá certo para ele na questão financeira. E você que tem a Deus, tem a Bíblia, é um crente, está dando tudo errado. O que está acontecendo? E aí você vai começar a falar igual a esse povo aqui. Felizes é o meu vizinho, né? Que mexe com os pauzinhos. Felizes, né? São os políticos aí que estão roubando sem, na cara dura aí, e se salvam, caem bem. Vale a pena seguir a Deus? Mas por que é que nós seguimos a Deus? Por que você serve a Deus? Né? Primeiramente, você está aqui porque foi Deus que te trouxe. Porque se dependesse da tua natureza, que a nossa natureza é essa daqui, é o bem material, é a busca pelo sucesso, é a busca pela felicidade do aqui e do agora, da realização terrena. Essa é o que a nossa natureza quer. E aí ficamos confusos quando nós criamos essa doutrina de que a vida com Deus está ligada a uma vida de prosperidade materiais. Eu estou sempre aqui tocando nesse assunto, né, da teologia da prosperidade. Que temos que se dizem cristãos, são adeptos, pastores aí pregam, né? E uma vez que Jesus morreu na cruz, você não pode mais, né, ficar debaixo de maldição no sentido de ficar sem dinheiro, ficar sem saúde. Você tem que prosperar, ter uma vida próspera sempre. E aí eles interpretam aquele texto que Jesus fala, né, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é muito carro na garagem, né? É você ter palácios, ter mansões, gozar sempre de saúde, nada de errado, né? E se vir alguma coisa errada, vai cair por terra. Porque o maior é aquele, aí pega esse peixe, que está em nós do que aquele que está no mundo. Então você não deve aceitar dificuldades. Você não deve aceitar problema nenhum na sua vida, né? Aqui, como um crente. Mas essa não é a verdade das Escrituras, irmãos. Essa não é a verdade. E aqui já está repetindo o mesmo tema, porque Malaquias está tratando isso desde o começo do capítulo 3, né? E aí ele volta novamente no final do capítulo. E aí ele vai fazer uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A resposta do profeta Malaquias sobre esse tipo de crente é que ele de fato não seja crente. Esses crentes que ficam indagando, vivem murmurando, queixosos, reclamando da vida, apegados com as coisas do aqui e da agora, com os bens terrenos, possa ser que seja um ímpio dentro da igreja.
Ele está servindo Deus errado. Porque o verdadeiro crente, ele é feliz com Deus o tempo todo. Ele é grato a Deus o tempo todo, independente da situação, seja boa, seja ruim. Ele conhece o Deus dele. Ele ama o Deus dele. Ele até glorifica a Deus no momento terríveis de tribulação. Ele glorifica a Deus até pela tribulação. E entende que, como pecador, ele é até merecedor de passar por infortúnios. Ele até entende quando ele passa por problemas terríveis. Ele até louva a Deus, entendendo que a mão deu na cabeça dele, que Deus pesa a mão sobre minha cabeça. Louvado seja Deus. Ele não vai ficar contra Deus, queixoso de Deus. Aí até pode ter umas crises de revolta, como Davi teve, né, alguns momentos, contra Deus. Uma coisa momentânea que passa, você pede perdão a Deus. Mas se você ficar totalmente revoltado contra Deus, ao ponto até de apostatar. E aí, a indagação, eles tentam a Deus, eles pecam contra Deus, escapam. Não vejo castigo nenhum na vida daquele indivíduo. E nós temos o pacto, somos circuncidados, somos descendentes de Abraão, e estamos numa miséria dessa. E os ímpios estão escapando, tudo de bom, tudo de vitorioso na vida deles. Mas a pregação de Cristo, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Abre aí Lucas, no capítulo 12. E aí Jesus vai deixar bem claro para aquele que é discípulo dele, não deve cair nesse engano de que a vida com Deus é aquela que está prosperando financeiramente. Não é isso. Deus prospera, as pessoas prosperam, mas não tem isso. Mas independente se ela é crente ou não. Independente se ela é crente ou não. Se Deus achar por bem fazer alguém prosperar, ele vai fazer. E temos visto na nossa experiência que quem mais prospera são pessoas ímpias. Não é? Porque o reino dele é aqui na terra mesmo. Ele só tem isso para gozar aqui. Morreu, acabou. E aí, eu gosto muito de uma frase de Calvino, ele dizia assim, que é necessário que o crente passe mesmo por vexame para ele almejar mais o céu. Porque o crente, ele é cidadão do céu. E muitas vezes Deus faz ele passar por tribulação para ele ir rejeitando mais essa terra pecaminosa. Para ele desapegar dessa terra pecaminosa. E focar em Deus. Focar no céu. Aqui em Lucas 12, a partir do versículo 5, diz o seguinte. Palavra do Senhor Jesus. Tenham cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, a vida do homem, o que define a vida do homem diante de Deus não é os bens que ele possui. O que dá garantia para a vida do ser humano não é a abundância de riqueza que ele possa ter. Porque dinheiro não vai garantir saúde. Dinheiro não vai garantir a ausência de dificuldade. Dinheiro não vai livrar você da morte, vai? Vai garantir saúde o tempo todo? Tanto nessas questões como no caráter do homem. O que faz o homem não é a vida financeira próspera dele. Aí Jesus continua. Eles proferiram uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los muitos maiores, outros maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens de depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O homem enriqueceu. Não tinha nem onde botar tanta riqueza. Ele disse: vou destruir o meu celeiro e reconstruir outros maiores. E isso eu vou agora viver de beber água debaixo de sombra fresca. Essa agora vai ser minha vida. Vou nem trabalhar mais. Aí Jesus continua aqui dizendo: então direi a minha alma, com bebe e regala. Mas Deus lhe disse: louco,
esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Quando chegar teu dia, irmão, tudo que tu tem vai ficar para quem, né? Sai um passando por outro. Vai dividir tudo que você tem. Eu até já falei aqui de experiência, todo mundo tem experiência, né? Com questão de morte, todo mundo aqui tem, de parente que se vai. E você se vê, né? Aquele amigo seu que faleceu, a esposa dele dando tudo dele, doando sapato, doando as roupas, se tinha livro, dando livro dele todo dia. E aí a tua alma, a questão, como é que ela vai ficar, a tua alma? Será rico aqui? E aí volto aqui a lembrar, né? Da parábola do rico e Lázaro. Será que aquele mendigo, meus irmãos, ele não vivia a vida abundante? Aqui na terra, posso dizer a vista humana que não, né? Essa vida abundante é questão material? Será que uma pessoa que tem um emprego no salário mínimo, ela não pode viver a vida abundante? Ela não pode ter essa vida abundante que Jesus está prometendo? Sabe uma pessoa desempregada, está desempregada no momento, por algum problema, será que ela deixou de ter a vida abundante? Que vida abundante é essa que Jesus nos promete? Porque na experiência, a gente vê que a maioria dos cristãos é composta de gente pobre. Não é isso? Onde é que fica essa promessa da vida abundante de Jesus Cristo? Então Jesus mentiu. Ou está todo mundo em pecado, todo mundo em falta. Está todo mundo debaixo daquela maldição da lei. Que eu já falei aqui, que Cristo já nos resgatou dessa maldição da lei. Nós não ficamos mais debaixo de maldição, mas somos disciplinados por Deus. Podemos cair em desagrado paternal do Senhor. E aí o pobre disse que ele morreu, foi levado para o paraíso, né? Para perto de Abraão. Enquanto o rico vivia uma vida regalada, uma vida de festas, uma vida esplêndida, foi para o inferno. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não tem muita gente bem rica, mas é pobre aos olhos de Deus. Então, a filosofia do crente, irmãos, é desapegar. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, diz o Senhor. Hebreus 13, 5. Porque ele tem dito: jamais vos deixarei, nunca vos abandonarei. Agrada-te do Senhor, Salmo 37, né? E ele satisfará os desejos do teu coração. Mas quais são os desejos do teu coração? É ganhar na Mega Sena aí, 1 bilhão que estava aí acumulado. Não sei se vocês me ouviram, né? Parece que teve até uma fraude aí, um problema, não sei. O seu propósito é esse? É ser rico? E aí Paulo disse que aqueles, né, que ambicionam a riqueza caem em muitas tentações, muitas ciladas, muitos enganos. E muitos até desviam da fé. Muitos acabam até desviando da fé por conta desse Deus dinheiro. Que Jesus deixa bem claro. Não devereis servir a dois senhores. Porque você vai agradar um e aborrecer o outro. Não tem como agradar a ambos. Então não deve servir a Deus e a Mamon, o dinheiro. E tem muito pastor aí que se diz pastor, irmãos, que o Deus dele não é Jesus Cristo. Esses pastores que pedem prosperidade, que fica pedindo seu dinheiro em troca para você receber o dobro de Deus, o tempo de Deus. A pregação dele é só em torno disso. 99% da mensagem desse indivíduo é para tirar dinheiro seu, para você fazer um desafio com Deus, para receber em dobro. O Deus desses pastores é Mamon. Esses pastores fazem parte da profecia de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, que haverá falsos mestres movidos por avareza. Falsos mestres, falsos pastores movidos por avareza. E farão comércio de vós, com palavras fictícias.
Tem muita gente caindo nesses pastores do comércio. Está subindo a palavra de Deus. Olha, doe R$500 que Deus vai te dar 3.000. Agora, faça um desafio com Deus. Dê todo o seu salário que Deus vai honrar se você fizer isso. E não vai faltar mais dinheiro na sua casa. Doe seu carrinho que Deus vai te dar mais 3 carros. Movidos por avareza, farão comércio de vós. Com palavras fictícias. Aí é ficção. Você dá o seu carro que Deus vai te dar, né? Um carro melhor. Você dá o seu salário todo que Deus vai te dar muito mais dinheiro. E muita gente cai nesse gol. Muita gente cai nessa mentira. Né? Eu lembro que eu, quando era adolescente, né, eu tenho uma tia, ela não é mais dessa igreja, né? Ela fazia parte dessas igrejas que pedem dinheiro, né? Pedem muito dinheiro. O dinheiro lá lá não é um culto cristocêntrico, não. Lá é monocêntrico, né? O culto lá. Só se fala em dinheiro, não se fala de Cristo, da sua obra expiatória, de arrependimento de pecados. É monocêntrico, né? E aí eu me lembro que o pastor lá fez, olha, tinha lá uma mesa enorme, cheia de prato de quentinha. A mesa. E ele colocou aqueles pratos, e aí os obreiros lá fizeram um círculo e começaram a orar pelos pratos de quentinha. Todo mundo orando para abençoar os pratos de quentinha, né? E aí ele disse, você vai fazer um desafio com Deus. Seja qual for o seu problema, se for um problema com o filho nas drogas, um marido desviado, um marido alcoólatra, uma mulher, né, problemática, seja problema financeiro, qual for o problema que você tiver, você vai levar esse prato de quentinha para casa, você vai colocar a pessoa que você quer que abençoe a sua vida dela, a libertação, e vai fazer ela comer esse prato. Faça uma comida bem gostosa. Agora, prato de quentinha é um prato descartável, né? Você não deve jogar esse prato fora, não. Você vai tirar a comida, vai lavar, né? O resíduo de comida, e vai botar uma nota de R$100 dentro, vai fazer uma bolinha e trazer para cá. Então você veja, movidos de avareza, palavras fictícias farão comércio de vós. Então o Deus dessa gente, irmão, não se engane, é o dinheiro. Ele serve a Mamon. Jesus disse, não acumulei para vós outros tesouro na terra. Veja a pregação de Cristo como é diferente. Mas acumuleis para vós outros tesouro nos céus. Riqueza no céu. Onde os ladrões não podem roubar. Porque onde estiver o vosso coração, lá estará o vosso tesouro. É o povo aqui de Malaquias, o coração desse povo estava na prosperidade material. Eles tinham uma relação com Deus de barganha. E a nossa relação com Deus não deve ser de barganha. E aí Deus deixa bem claro que esse tipo de comportamento é de ímpio. Jesus disse, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer e beber. Isso é até um exercício difícil para nós, né? Trabalhar essa ansiedade com relação aos problemas de amanhã. É um exercício que nós temos que trabalhar na nossa mente para nos prepararmos apenas para o tempo do agora. E deixar Deus trabalhar amanhã, porque o amanhã, de fato, pertence a Deus. Mas é Cristo que está dizendo, não é a palavra do pastor Moisés. Como você lidar com essas palavras de Cristo aí, é um problema seu, né? Mas ele diz, não andeis ansiosos pelo que há vez de comer e pelo que há vez de beber. Veja os lírios do campo. Eu garanto a vocês que Salomão, com toda a sua formosura, não se vestiu como nenhum deles. Veja as aves do céu, não trabalham, não batem o cartão lá, né? De trabalho, mas Deus as alimenta. Será que vocês não são mais importantes que as aves dos céus do que os lírios do campo? Homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis com o que haveremos de comer e o que haveremos de beber. Porque Deus sabe da necessidade de vocês. Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas essas coisas não têm que ser a finalidade nossa. A nossa pátria, diz Paulo, está nos céus, da onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. E aí Jesus fala assim que para cada dia basta o seu mal. Porque os pagãos, os gentios, é que se preocupam com isso. Com o que vai comer, o que vai beber. Vão para a igreja com essas preocupações. Não vão para a igreja, não vão para uma reunião para louvar a Deus,
pela a sua onipresença, sua obra salvífica na cruz por meio do seu Filho. Não vão louvar a Deus pela sua santidade, pelos seus juízos. Não. Pela sua obra da criação. Vão atrás de Deus para barganhar. Eles pagãos é que agem assim. Vocês não são pagãos. Adoradores de falsos deuses. Ignorantes de Deus. Antes busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que as demais coisas serão acrescentadas. E aí aqui, voltando para Malaquias, ele diz: os que temiam o Senhor falavam uns com os outros, o Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Esse povo que me invoca sem barganha, esse povo que me busca sem outras intenções, que não sejam as intenções materiais, que me adora por mim mesmo, pela minha pessoa, esses serão a minha herança particular. Então, vocês, esse povo está murmurando aí. Não tem nada comigo. Esse povo está cansado de mim. Que só pensa em coisas materiais. Que quer ter uma relação de barganha comigo. Esse povo aí não é o povo da aliança. Não é o povo que eu chamei. Não é o meu particular tesouro que eu preparei. Eu vou poupar aqueles que de fato, no dia disso aqui podemos levar para o dia do juízo. Não é? No dia do juízo vai fazer muita diferença. Deus vai poupar de fato aqueles que nos serviam com verdade. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mulher, tu falas como uma louca. Será que a gente só tem que receber os bens de Deus e não também os males? Esse aí é um homem, de fato, que busca a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus dá. Não pelo que Deus tem dado. Que nós ainda estamos, irmãos, subindo, né? Nos degraus, nessa busca pelo que Deus é. Pela pessoa de Deus. Ainda somos muito, podemos dizer assim, deficientes. A gente ainda tem esses resíduos de sempre procurar buscar a Deus em troca de algo, em troca de uma bênção. Ele até nos dar um dízimo e dar uma oferta, sempre esperando. Mas é claro, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, né, espirituais, nas regiões celestes. Você se sente abençoado por Deus? Seja como está a sua situação financeira, irmão. Seja como está a sua vida. Você se sente abençoado por Deus? E a Bíblia diz bem claro, o povo de Deus é ricamente abençoado. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. E é por essas bênçãos que Deus quer que nós o louvemos. Se nós lemos o capítulo 1 de Efésios, né? Coloca lá, primeira bênção. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Segunda bênção, nos selou com o Espírito Santo, para sermos o quê? Propriedade sua. Até ele resgatar a sua propriedade. Ele nos salvou pela sua graça. Ele nos fez fazer parte da família de Deus. Parte do corpo de Cristo. Tem bênção melhor do que essa? É você ter o seu nome escrito no livro da vida? Fazer de fato parte do povo de Deus? E aí vereis a diferença entre o que serve a Deus, né? E o que não serve. Entre aquele que é justo e o que não é justo. E veja que está falando aqui nesse contexto. Aquele que não é justo, aquele que não serve a Deus, ele vive murmurando, ele vive questionando a Deus por causa das questões difíceis da vida. Ele não serve a Deus de coração. Ele é apenas alguém que cumpre só deveres religiosos, é um ativista religioso. Os fariseus eram ativistas religiosos. Os corações deles eram distantes de Deus. Não era isso. E aqui Malaquias vai dizer, o que serve a Deus, ele serve a Deus, irmãos. Ele cultua a Deus apenas pela fé de esperar nele, pelo que ele é. Ele busca a Deus todo momento. E vê um momento de aflições até um momento que Deus está dando para ele se chegar mais a Deus em oração, para ele se humilhar mais para Deus. Então, queridos, que a nossa relação com Deus não seja essa relação aqui mentirosa, falsa, de barganha. Que você não esteja aqui apenas cumprindo um dever religioso, mas com o coração distante de Deus. Possamos, de fato,
amar a Deus todo o nosso coração. E o que vai provar que a gente ama a Deus de todo o coração é no momento das dificuldades mesmo. Você vai provar sua fidelidade a Deus. Porque você de fato está conhecendo a Deus. Que você de fato está sempre pronto para glorificá-lo, independente do que possa vir. Que a nossa esperança é a eternidade, não mais nas coisas da vida.